Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 7, bloco 2 do 8º ano e aula 12, bloco 3 do 9º ano do projeto Avalie. Entender a habilidade de identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Toda narrativa se estrutura sobre 5 elementos, sem os quais ela não existe. Que elementos são esses? Personagens, tempo, enredo, espaço, narrador. Então, esses 5 elementos são os elementos que estruturam todos os textos narrativos. O enredo é a própria história. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Os personagens podem ser protagonistas, antagonistas, secundários, coadjuvantes, principais. O narrador pode ser onisciente, narrador observador, narrador personagem, ok? Isso tudo são os elementos da narrativa que vêm por dentro da habilidade que nós vamos estudar hoje. Dentro da narrativa, nós temos o enredo, que é a história. E o enredo, ele se apresenta da seguinte forma. Primeiro, traz a situação inicial, que é o início da história, no qual se apresentam os personagens da narrativa, o lugar e o tempo. Essa parte é importante, porque deve despertar a atenção do leitor e situá-lo diante da história que será lida. Na situação inicial, não existe conflito. Então, nessa primeira parte do texto, que a gente chama de situação inicial, ela vem apresentando os personagens, o espaço, que é o lugar onde a narrativa vai acontecer, onde o enredo vai acontecer, e como será o tempo da narrativa. Se vai ser um tempo psicológico ou um tempo cronológico, ok? Nós temos, depois da situação inicial, o conflito, tá? É a parte em que é desenvolvida a problemática da narrativa. Uma narrativa pode ter mais de um conflito. Nesse momento, há a presença de um antagonismo que gera o conflito na personagem. Então, entendam, todo texto narrativo é necessário que haja um conflito. O que seria um conflito? É um problema, tá? É um antagonismo, é aí um desafio em que os personagens principais eles vão enfrentar, ok? Então, um conflito é a problemática da história, a problemática do enredo. Nós temos o clímax. O que seria o clímax? É o momento no qual o enredo chega ao seu auge, podendo ser solucionado aí nessa parte, tá? Então, nós temos aí o clímax que é o momento auge, é o momento mais tenso, é o momento crucial da narrativa. É onde nós, leitores, criamos mais expectativas, tá? É o clímax. E o desfecho é o destino das personagens, é onde o destino das personagens se revela. É a parte final, sendo boa, sendo má, sendo surpreendente, trágica, cômica, feliz, é onde se encerra o enredo, se encerra a história, ok? Então, essas 4 partes são as partes que se desenvolvem o enredo da narrativa. Toda história tem uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Nós temos aqui, o que seria o conflito? Como vocês já viram anteriormente, é o problema, desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir os seus objetivos. O conflito é um problema, tá? É um desafio. Só que existe, dentro dessa habilidade que nós estamos estudando,
o fato gerador do conflito. Então, algumas questões vão pedir os elementos da narrativa, como vocês viram anteriormente, e outras questões vão pedir o conflito, que é o problema, ou vão pedir o fato gerador do conflito. E o que seria o fato gerador do conflito? É o acontecimento que antecede o conflito. É o fato que causou o problema. É o fato que causou o desafio. Então, nós temos o problema e o fato que antecede o problema. O problema e o fato que gerou aquele problema, tá? Um problema, ele não acontece sem ter algo que o antecede, sem ter algo que tenha o provocado, ok? Então, é importante que vocês saibam a diferença do conflito, que é o problema, e o fato que gerou o conflito, o fato gerador do conflito, que é o que vem antes do conflito, é o que gerou o conflito, ok? Exemplo, nós temos aqui um exemplo bem legal. Por que não quis pagar pela coxinha que consumiu, Pedro da Silva, estudante de 18 anos, residente na Rua Xavier 25, Penha, foi detido ontem em Vigário Geral, após Joaquim de Oliveira, dono do estabelecimento, ligar para a polícia. Atenção, olha o que está grifado aí no nosso texto. Vou ler de novo. Porque não quis pagar pela coxinha que consumiu, Pedro Silva foi detido ontem em Vigário Geral, após Joaquim de Oliveira ligar para a polícia. Então, nós temos aqui, ó, foi detido, Pedro da Silva foi detido, seria o nosso conflito, tá? Qual é o problema desse texto? Qual é o problema desse parágrafo que nós temos aqui? Qual é a problemática? Uma pessoa foi detida, uma pessoa foi presa. Nós temos um conflito. Mas o que é que causou esse problema? O que foi que gerou essa prisão? O que foi que fez com que ele fosse detido? Ele não quis pagar a coxinha. Comeu a coxinha e não quis pagar. Então, aqui a gente tem o fato que gerou o conflito e o conflito. São essas duas diferenças que vocês precisam saber e identificar na nossa habilidade estudada hoje. Resolução guiada de questões. Vamos lá à leitura do nosso texto. Vamos ler juntos. O silêncio do roxinol. Na época de Salomão, o melhor dos reis, um homem comprou um roxinol que possuía uma voz excepcional. Colocou-o numa gaiola em que nada faltava ao pássaro, e na qual ele cantava horas a fio para o encanto da vizinhança. Certo dia, em que a gaiola havia sido transportada para uma varanda, outro pássaro se aproximou, disse qualquer coisa ao roxinol e voou. A partir desse momento, o incomparável roxinol emudeceu. Desesperado, o homem levou o pássaro à presença do profeta Salomão, que conhecia a linguagem dos animais, e lhe pediu que perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio. O roxinol disse a Salomão: antigamente eu não conhecia nem caçador nem gaiola. Depois me apresentaram a uma armadilha com uma isca bem apetitosa e caí nela, levado pelo meu desejo. O caçador de pássaros levou-me, vendeu-me no mercado, longe da minha família, e fui parar na gaiola deste homem que aí está. Comecei a me lamentar noite e dia, lamentos que este homem tomava por cantos de gratidão e alegria. Até o dia em que o outro pássaro veio me dizer: pare de chorar, porque é por causa dos seus gemidos que eles o mantêm nessa gaiola. Então, decidi me calar. Salomão traduziu essas poucas frases para o proprietário do pássaro. O homem se perguntou: de que adianta manter preso um roxinol se ele não canta? E lhe devolveu a liberdade. Temos aqui um texto narrativo, um conto, e vamos ao item. No texto, o que gera o conflito da narrativa é o fato de o roxinol
receber a visita de outro pássaro, possuir uma voz excepcional, encantar a vizinhança ou ser transportado para a varanda. Atenção, atenção. Ele não quer saber, o item não quer saber do conflito. Ele quer saber o fato que gerou o conflito, tá? Então, nós temos aqui o incomparável rouxinol emudeceu. Isso é o conflito, é o problema. O homem tinha um rouxinol que, de repente, parou de cantar. É um problema. Nós temos o conflito. Então, vejam só que o item pede é o que gerou o conflito. Lembrando que nós já estudamos que o que gerou o conflito vem antes do conflito, antecede o conflito, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o outro pássaro se aproximou, disse qualquer coisa ao rouxinol e voou. Então, vejam só. Se o pássaro não tivesse ouvido, se o rouxinol não tivesse ouvido o que o outro pássaro falou, não teria problema, não teria conflito na história, porque o rouxinol continuaria a cantar. Então, nós temos aqui o fato que gerou o conflito. E qual seria a alternativa que se encaixaria para esta marcação que nós fizemos, essa identificação aqui que nós fizemos do fato que gerou o conflito, seria receber a visita de outro pássaro. Então, nós temos a alternativa A como resposta. Vamos lá, nossa segunda questão. Vamos ler juntos. Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Embora os garotos viessem de vez em quando passar uns dias lá no sítio, nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam a cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais e se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem todos juntos. Assim, eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado, porque o irmão mais novo despertou feito maluco e gritava desesperadamente: socorro! Eu não estou sentindo a minha perna! Eu perdi a minha perna, eu belisco a minha perna e não sinto nada! Foi quando o irmão mais velho resmungou irritado: vai dormir, garoto. Você vai ver se continuar a beliscar a minha perna. Vamos ao item. O momento mais emocionante dessa história acontece quando os meninos chegam ao sítio nas férias de julho, os meninos passeiam a cavalo pelo sítio, o irmão do meio acorda achando que perdeu a perna, ou o irmão mais velho manda o mais novo dormir. Vejam que a questão requer agora não o conflito ou o fato que gerou o conflito, mas a questão requer o clímax da história, a parte mais emocionante, a parte que a gente cria uma expectativa, aquela parte que faz a gente querer ler para saber o que foi que aconteceu, tá? Nós temos aqui, os meninos chegam ao sítio nas férias de julho, seria situação inicial, tá? Lá no início do texto, onde mostra o personagem, os personagens, o lugar, ok? A letra D, nós temos o desfecho, em que o irmão mais velho manda o mais novo dormir, porque se ele tem que parar de beliscar a perna dele. Então, nós teríamos o desfecho. Nos sobra a letra B e a letra A. A letra B faz parte da situação inicial, quando diz que os meninos passeavam a cavalo, ok? E a letra C seria o clímax, quando o irmão acorda achando que perdeu a perna, é a parte mais emocionante do texto, é o auge da narrativa, ok? Então, nós teríamos a letra C como resposta. Para concluir, nós temos o resumo da videoaula de hoje.
Toda narrativa se estrutura sobre 5 elementos, sem os quais ela não existe. Esses elementos são o enredo, o narrador, o tempo, espaço, personagem. Lembrando que o enredo é a história, o narrador ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, pode ser o narrador personagem, o narrador onisciente ou o narrador observador. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Temos o espaço e os personagens, que pode ser personagem coadjuvante, secundário e personagens principais, que são os protagonistas e os antagonistas. E nós temos, dentro do enredo, existe a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, como foi visto na aula. E, por último, a habilidade estudada se refere aos 5 elementos da narrativa, dentro deles tendo o conflito e o fato que gerou o conflito. E, para a gente terminar, nós temos o Fixando Mais, começando com o texto Sinceridade de Criança, tá certo? Vejam só que essa questão, ela não quer o fato que gerou o conflito, tá? Ela quer o fato que gerou o enredo da narrativa, o fato que desenvolveu a história toda e não só o conflito. Nós temos o torcedor, ok? Então, pedindo, solicitando que vocês identifiquem o clímax, tá? O clímax do texto. Vocês já sabem que o clímax é o auge, é a parte mais emocionante, é a parte que cria mais, que faz o leitor ter mais expectativa, que nos cria mais expectativa. E por último, fato que deu origem a essa história, ok? Significados na sorte e até a próxima.